tá? Mas antes, hoje a gente vai começar diferente a aula, tá? A aula vai ser dividida em 2 etapas. Essa primeira parte vai ser a participação de vocês, tá? Que vai valer 5 pontos. E a atividade lá que vai ficar durante a semana vai valer 5. Então, a atividade não vai valer todos os pontos. A participação aqui no chat vai ser 5 pontos. Então, todo mundo tem que participar, ok? A primeira pergunta é a seguinte, para nós conhecer um pouco mais de vocês, tá? Ó, preste bastante atenção para vocês poderem responder certo lá no chat. Quem já foi viajar para outro país, responde eu 1. Quem já foi viajar para outro estado, responde eu 2. Quem nunca saiu do estado de Santa Catarina, responde eu 0. Tá? Vamos lá, podem começar a participar, que depois a gente vai contabilizar ali para ver quantos alunos já saíram do país, quantos alunos já saíram do estado e quantos alunos nunca saíram, tá? Então, é eu 1, eu 2 e eu 0, tá? Lembrando que essa participação está valendo nota para a atividade dessa semana, ok? Pessoal, então nós vamos falar sobre o Peru, né? E na aula passada, vocês lembram que o professor falou o seguinte, tem um país sul-americano que fala o inglês como língua oficial. Quem pesquisou? Quem descobriu que país é esse? Pode abrir o microfone ou digitar lá no chat o nome desse país e se pesquisaram ou não. Lembra lá no finalzinho da aula passada, o professor perguntou, tem um país sul-americano que fala a língua inglesa, tem a língua como oficial. Alguém conseguiu pesquisar? Enquanto isso, eu vou conferindo lá o pessoal que já saiu do país, o pessoal que já saiu do estado, o pessoal que nunca saiu. Uhum. Pessoal, então, eu vou deixar vocês pesquisando e lembrando desse país. Lá no final da aula, a gente vai conversar desse país, que vai ser o próximo que a gente vai estudar, tá? Na aula da semana que vem. Então, aqui agora eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês podem dar uma olhada, que a gente está observando o chat, né? Então, aqui o pessoal começou a participar. A Angélica, eu 1, então quer dizer que já saiu do país. A prof. Adriana, eu 2, que já saiu do estado. Gabriel, tá? O Cauã, a Cauana, Silmar. Então, todo mundo que está participando está aqui. Essa relação eu vou anotar depois para auxiliar na nota da atividade semanal. Tá? Oi. O único país que fala inglês é Guiana? Isso. Muito bem, Juliana. Bem esse país. Então, o único país na América do Sul que fala inglês é a Guiana, tá? Que é um país descendente lá da Inglaterra, colonizado pelos ingleses, tá? Então, a Guiana vai ser o país que a gente vai estudar na próxima semana, na próxima aula, tá? Como é que se pronuncia, professor? Se pronuncia Guiana ou Guiana? A pronúncia, para nós brasileiros, é Guiana, mas para os latinos, para os que falam língua espanhola, é Guiana. Então, ela tem as 2 pronúncias. Ele faz fronteira com o Brasil e com a Venezuela, né? Isso, faz fronteira com o Brasil lá na região norte do Brasil, lá na parte de cima, tá? Então, pessoal, a Guiana ou a Guiana a gente vai estudar na próxima aula, tá? Hoje, então, vamos até o Peru, que foi a votação da aula passada, né, que vocês escolheram, ok? Então, primeiro a gente vai começar com as características, tá? Então, a gente vai começar com uma breve história do Peru. Aqui tem a bandeira do Peru, né? Ela é vermelha, branca e vermelha, e o brasão das armas no centro, ok? Então, o Peru, ele surgiu como um poderoso estado, tá? E forma o maior império da América pré-colombiana. Então, antigamente, o Peru ele formava o maior império da era pré-colombiana, tá? Em 1840 e 1860, desfrutou de um período de estabilidade através do aumento da receita do Estado com exportações, tá? No entanto, em 70, esses recursos foram desperdiçados e o país estava endividado e a luta política voltou a aumentar. Então, ele é um país que ele dominou o território uns séculos atrás, mas, no entanto, ele começou a se endividar. Então, ele começou a decair, tá? O Peru foi derrotado pelo Chile na Guerra do Pacífico, tá? Entre 78 e 83, perdendo as províncias de Arica e Tarapacá,
nos tratados de Ancón e Lima. Então, o Peru, além de tudo, ele participou de uma guerra chamada a Guerra do Pacífico e perdeu essa guerra para o Chile, tá? Isso também ocasionou também uma queda já deles. Em 1980, o Peru enfrentou uma dívida externa, inflação crescente e um aumento no tráfico de drogas e violência política maciça, tá? Então, o Peru, quanto mais o tempo foi passando, foi evoluindo, ele foi sofrendo, né? Foi sofrendo com quedas, foi sofrendo com inflação. Então, o Peru começou a ser de uma potência, ele foi decaindo. Os dados principais do Peru, tá? Como é que é formado o país geograficamente, lá o país do Peru, tá? Ele tem a área dele, que é 1.285.220 km², a sua capital, que é Lima, tá? A população, a estimativa de pessoas que vivem lá é de 29,5 milhões de habitantes. A moeda deles lá é o Novo Sol, a moeda igual a nossa, que é o real, né? Deles lá chama Novo Sol. O nome oficial é República do Peru, então é uma república, né? A nacionalidade, quem nasce lá é peruano. A data nacional é 28 de julho, que é o dia da independência do Peru. Então, eles comemoram o dia da independência no dia 28 de julho. Nós aqui comemoramos no 7 de setembro, né, com desfile cívico. O governo é república presidencialista, então eles têm um presidente igual no Brasil, eles votam, têm eleições. A localização é oeste da América do Sul, ou seja, ele fica no extremo oeste, tá? Ele é banhado pelo Oceano Pacífico, tá? As cidades principais é Lima, que é a capital e a cidade mais populosa, Arequipa, Trujillo e Chiclayo, tá? Então, essas são as principais cidades do Peru. Aqui, pessoal, a gente tem uma foto de uma moeda lá, como que é o dinheiro deles lá, que é o Novo Sol, tá? Aqui é a parte da frente, um Novo Sol, e aqui é a parte de trás. Então, a moeda deles é formada pelo Novo Sol, tá? A economia, como é que giram os produtos lá? Como é que eles sobrevivem lá no Peru, tá? São principalmente de produtos agrícolas, que é a plantação do café, arroz, batata, milho e outros cereais. A pecuária, que é a criação de bovinos, caprinos, ovinos e aves. A mineração também é forte lá no Peru. O cobre, o chumbo, o zinco, a prata, o petróleo e o ouro. E a indústria que predomina lá é o refino de petróleo têxtil, alimentícia, vestuário, as bebidas, processamento de gás natural. E a renda per capita, ou seja, a renda das pessoas lá é de $9.200. Tá? Aqui é a localização. Então, agora para a gente ver geograficamente ele situado na América do Sul, a gente pode ver que tem um mapa inteiro da América do Sul e o Peru está destacado aqui no lado, ó. Então, vocês podem ver que ele fica no extremo oeste, né? Faz a divisa com o Brasil, pequeno território com o Brasil, tá? Com o Equador em cima e com a Bolívia embaixo, e um pedacinho da Colômbia. Então, eles fazem divisa com todos esses países, tá? O Peru também é banhado, então, pelo Oceano Pacífico, né? Oceano Pacífico, diferente do Brasil, que é banhado pelo Oceano Atlântico, e ele é dividido por todas essas cidades aqui, que está escrito aqui no mapinha ao lado, tá? A principal é Lima, que é a capital e a cidade mais populosa. O ponto turístico mais falado do Peru, que depois a gente vai ver um videozinho assim para conhecer um pouco melhor, é Machu Picchu, tá? Que é a cidade mais famosa do Peru, o ponto turístico mais visitado. A população. Como é que é formada essa população lá no Peru? Através da cultura deles. É formado por ameríndios, 45%, né? São os americanos que já viviam antes da colonização, os americanos que já viviam antes da colonização, que eram os indígenas. Os euromeríndios, que já é uma mistura. Os europeus, ibéricos e outros. Então, a predominância no Peru é de ameríndios, ou seja, dos índios, né? O idioma falado lá é o espanhol, que é o idioma principal, o mais utilizado, o Aymara e o Quichua, que são também considerados línguas oficiais, mas são menos falados, são línguas indígenas, tá?
A religião, como é que é a religião dele lá? O cristianismo que domina com 98%, ou seja, os católicos são 92,5% e os protestantes 5,5%. E outras religiões é apenas 2%. A taxa de analfabetismo lá deles é de 7,1% da população. Tá? Então, 7,1% da população não sabe ler nem escrever. Na agricultura, o desenvolvimento foi incrível, com a utilização de obras de irrigação, campos de cultivo e manutenção e desenvolvimento de várias espécies vegetais. Então, o forte deles, o desenvolvimento deles hoje em dia é a agricultura, tá? É a principal fonte de renda e a principal fonte de vida deles lá do Peru. Então, é através da agricultura. Em Cusco, no período colonial, formou-se uma escola de pintura, chamada Escola de Cusco. Exerceu influência em toda a região andina, desenvolvendo-se entre elementos do barroco espanhol com as visões do mundo indígena. Então, eles também são destacados pelas obras de arte deles, tá? Eles têm um movimento do barroco, vocês viram com a professora Carlise lá em artes, e eles também trabalham com a visão do mundo indígena, tá? Então, a arte deles é bem desenvolvida, o artesanato. E aqui umas fotos das principais cidades, tá? Do Peru, que depois a gente vai ver no vídeo bem certinho como que elas são formadas. Então, vocês podem ver que já é um pouco diferente da nossa arquitetura, né? Os prédios, as igrejas, são diferentes da nossa aqui do Brasil, apesar de ser um país vizinho. Tá? E aqui é Machu Picchu, tá? Aquela cidade mais frequentada pelos turistas, né? Que é onde moravam os povos incas, tá? E depois a gente vai ver um vídeo só de Machu Picchu também. Ok, pessoal? Então, as características, como é que é formado, do que eles sobrevivem, o Peru, essa primeira parte, tá? A gente já estabeleceu. Agora, a segunda parte que a gente vai estabelecer, a gente vai conhecer um pouco mais, tá? A gente vai ver, então, as principais cidades. A gente vai ver as fotos para a gente ver como é que é a arquitetura, como é que é a logística deles lá. Ok? Pessoal, então a gente vai começar com a capital, Lima, tá? Então, ó, aqui tem uma foto do centro de Lima. Então, vocês verem como a arquitetura deles é diferente, né? E é em formato de torres, de castelos, né? Então, aqui é a Lima, capital. Continuando a nossa viagem, a gente vai até Cusco. O Peru, ele é característico por ser cidades formadas por vales, né? Ao redor de montanhas. Então, Cusco pode ser uma cidade bem aconchegante, assim, né? Uma cidade bem... Parece que você voltou no tempo, né? Então, aqui é a cidade de Cusco. Vamos até Arequipa, tá? Ó, perceber as montanhas ao redor. Outra cidade também com as características de Cusco, Arequipa também é uma cidade muito bonita. Puno, tá? Aqui já é uma cidade mais do interior do Peru, tá? Mas são todas cidades turísticas que envolvem bastante a presença de pessoas para conhecer. Também as mesmas características de ser rodeada por montanhas, tá? Então, aqui fica situada, essa cidade fica situada no Lago Titicaca, tá? Um dos lagos mais famosos do mundo. E aqui também tem o oásis da América do Sul, tá? Que é um deserto da América do Sul, Alcachina, tá? Então, também faz parte do Peru. Tem as dunas de areia, ó. Então, também é ponto turístico do Peru. E para nós finalizar, Nazca, tá? Também é formado por dunas, uma região onde também atrai muitos turistas no Peru. Então, você pode ver que o território do Peru é bem diferente do nosso, né? Apesar de ser um país vizinho, então eles têm características bem diferentes. Pessoal, então agora a gente vai numa viagem específica até Machu Picchu, tá? Que é a cidade mais visitada do Peru. A gente vai ver um vídeo, então, para nós ver como é que é formada essa cidade de Machu Picchu. Como é que é o relevo, como é que é a vegetação, como é que é a cultura lá em Machu Picchu. Professor, Oi? eu achava que a bandeira do Peru era representada pelo Peru animal. Não, não.
Depois a gente pode até dar uma pesquisada, mas o nome do Peru não tem nada a ver com o do animal, tá? Ele é um nome indígena, né? Do nome indígena no país, mas que não se equivale e nem se compara nada com o animal Peru. Vamos lá. Então agora a gente vai começar a nossa viagem lá por Machu Picchu. Ya, aquí va.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem, literalmente, a Machu Picchu, né? A câmera estava de dentro da cidade, então a sensação de que a gente estava caminhando mesmo pela cidade de Machu Picchu, lá no Peru, né? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem, desse lugar. É um lugar incrível, né? Um lugar que eu, pessoalmente, quero conhecer ainda um dia, né? Um lugar que traz paz para a pessoa. E agora, para nós finalizar a nossa aula de hoje, tá? A gente vai ver, não vai ver o vídeo inteiro, a gente só vai ver um pedacinho, tá? Para não ficar muito extenso. Mas a gente vai ver um vídeo como se literalmente agora a gente tivesse chegado agora no Peru, tá? O que a gente tem que encontrar lá? A primeira coisa que vocês vão identificar vai ser o áudio, o som, tá? Vocês vão verem que vai ser bem diferente do nosso, tá? Então, para nós finalizar a aula, a gente vai ter uma sensação de como se nós tivesse chegado agora lá no território peruano. Perú, uno de los países más turísticos de este lado del mundo. Mucho de esto se debe a su gastronomía, que es una de las mejores en todo el planeta, y su cultura que se aprecia a nivel mundial. Es por eso que estas son 10 curiosidades que van dedicadas a Perú. El nombre de Cajamarca deriva de dos palabras en quechua: caja, que significa espinas, y marca, que significa pueblo. Pues en su territorio abundan el cactus de San Pedro o guachuma, planta usada en la sierra con fines medicinales. Es por eso que Cajamarca es conocida como el pueblo de los cactus. En 1532, la actual localidad peruana de Tangarará se convirtió en el primer lugar del Perú fundado por los españoles y una de las primeras en América. El pueblo de Santa Bárbara albergó a quienes trabajaron en sus minas hasta que su actividad se detuvo y todos se fueron del lugar. Hoy en día es un pueblo fantasma y los vestigios arquitectónicos de aquella época se han convertido en un atractivo turístico. Pessoal, então, você chegando no Peru, você vai escutar esse idioma, tá? Você vai escutar essas características. Alguém conseguiu entender alguma coisa do que o rapaz estava narrando ali sobre o Peru? É um idioma irmão do português, né? Então a gente consegue entender alguma variação, né? Então, eu vou deixar depois esse vídeo completo lá no grupo para vocês olharem, escutem com calma, prestem atenção para vocês verem como o mundo é legal, né? Como cada parte do planeta tem suas características, né? Como a geografia do mundo ela se transforma de um lugar para o outro. Pessoal, então, a atividade que vocês têm para fazer essa semana era a participação do chat, né? Que vai valer 5 pontos. Daí eu vou anotar o nome de quem participou. E a segunda atividade que eu vou enviar lá no grupo é desenhar ou pintar a bandeira do Peru, né? As características ali da bandeira do Peru. E vocês vão escrever 5 características da aula de hoje que vocês gostaram do Peru. Ah, eu gostei da cidade do Machu Picchu. Ah, eu achei legal porque lá predominam os indígenas. Então, você vai escrever 5 características que envolvem o povo peruano, tá? Ficou alguma pergunta, alguma questão? Alguém quer fazer alguma contribuição para a aula? Pessoal, então essa semana era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham viajado mesmo através da internet, através do seu celular. E boa semana a todos, fique com Deus e até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula, semana que vem, a gente vai ver o único país que fala inglês na América do Sul. Até mais!